do Vasco. O Vasco não consegue contratar um executivo de futebol porque não sabe se o Júlio Brandt será o presidente. Não sabe nem quem vai ser o presidente. O Brandt tem a esperança de que seja. O mandato do Eurico acaba no dia 15, ainda há uma eleição do Conselho Deliberativo para ratificar a eleição do Júlio e ainda precisa da ratificação ou da confirmação também na Justiça. Então está tudo em compasso de espera. Como é que você contrata o executivo, como é que você contrata jogadores sem a convicção de que você vai ter o Júlio Brandt como presidente. E a gente já mostra aí o Vasco em 2018, chegaram Desábato e o Rildo, saíram Jordi, Gilberto, Éder Luiz, e aí o time base do Vasco para este ano com Martin Silva, Madison, Breno, Anderson Martins, Ramon, Wellington, Desábato, Evander, Iago Pikachu, Paulinho, Nenê, Luiz Fabiano, Rildo. São as principais transferências que a gente fala, né? Esse é o time base do Vasco. É um time que você consegue montar, né? Você consegue visualizar esse time jogando Carioca principalmente. É um time que o Zé Ricardo conseguiu estruturar, né? O Vasco terminou, assim, mérito dele porque em pouco tempo, né? O Vasco terminou o ano com cara de time, né? Agora, tem algumas dúvidas, por exemplo, a gente já sabe que o Luiz Fabiano não vai num passe de mágica conseguir jogar todos os jogos. Não. Né? Então... Estão falando na volta, sabe de quem? Riascos. Riascos, Velho Riascos. Partiu? Na volta dele para São Januário. Não, partiu Riascos. Durante a passagem dele até criou uma identificação muito grande. Ele jogou melhor no Vasco do que não jogou no Cruzeiro. Embora tenha protagonizado aquele momento histórico, quando perguntaram pro Celso Roth. Você já tinha visto um atacante perder tanto gol assim? O Celso falou, realmente, desse tanto, eu nunca tinha visto. Mas ele no Vasco ele fez alguns gols, né? Coisa que no Cruzeiro ele só fez um, né? Foi boa ali. Nada espetacular assim, mas... Não queria ter saído do Vasco, foi obrigado a voltar ao Cruzeiro, né? Já voltou de má vontade, tudo. E aí esse é o Vasco que tem, mas não tem muito o que fazer, porque agora vai ter que esperar, antes de qualquer coisa, quem vai ser o presidente. Para começar a definir alguma coisa também para o resto da temporada. O Júlio Brandt já começou a prospectar o mercado, né? E o primeiro nome que ele pensou para executivo de futebol foi o Rodrigo Caetano. Que trabalhou lá, né? Sim. O Rodrigo Caetano... Chegou ao Rio pelo via Vasco. O Rodrigo Caetano ganha conotação nacional no Vasco. E ele até enfrenta alguma resistência no Flamengo por conta dessa identificação no Vasco. O Júlio Brandt ligou para ele e falou, Júlio, eu não posso aceitar o convite. O Eduardo Bandeira me bancou nos momentos de dificuldade e eu cumpro o contrato. Então, a partir daí, o Júlio começou a pensar em outros nomes. Acho que o favorito para assumir o cargo de executivo, caso o Júlio Brandt seja o presidente, é o Klaus Câmara, que foi diretor executivo de futebol do Cruzeiro até novembro. E ele sai do Cruzeiro por conta da política, né? Assume um novo grupo político e ele acaba se desligando. O Vasco se apresentou ontem para a volta das férias. A partir de hoje, começa a treinar em Vargem Grande, no novo CT. No treino de ontem, o Rildo e o Desábato já fizeram parte do elenco, já se reapresentaram com os demais. O Nenê, o Martins Silva, o Wellington e o Anderson Martins que faltaram ao primeiro treino do Vasco na temporada, faltaram, de acordo com o Vasco, com a autorização do clube. Eles notificaram que não ficariam, que não poderiam se apresentar nesse primeiro dia, mas são esperados para hoje. Essa dificuldade de começar a fazer as coisas, Marcelo, num ano em que o Vasco disputa a pré-Libertadores, é complicadíssimo. Porque quais seriam os clubes que tinham a obrigação de estar com o planejamento mais pronto? Vasco e Chapecoense. Sim. São os dois que começam a decidir a temporada agora, no final de janeiro. Um pouquinho mais, né? Mas a Libertadores está batendo na porta logo mais. E o Vasco tem esse impedimento jurídico, eleitoral, que pode atrapalhar demais o ano. O Maurício, se você é o Eurico, você não é o Eurico Miranda, mas se você se você é, e aí fica aquela história, eu não sei como é que vai ser a tua vida. O que é que você estava fazendo nesse momento? Você estaria pensando, estou pensando na reeleição, vou pensar agora em um planejamento para 2018, você está lavando as mãos, estou nem aí, se chegarem para mim daqui a pouco para falar que eu continuo como presidente, aí eu vou ver o que é que eu vou fazer. O que é que você estava fazendo nesse momento e o que é que você imagina que o Eurico Miranda está fazendo neste momento? Olha, o Vasco... Eu acho que o Eurico Miranda sempre pensou muito mais nele do que no Vasco, embora sempre o discurso tenha sido contrário, né? Mas uma das frases é eu sou o Vasco, né? O Vasco sou eu. O Estado sou eu, né? Então, enfim, por todo o estilo dele de fazer política no futebol, acho que ele, ao longo de sua história, sempre se serviu mais do Vasco do que serviu ao Vasco, mesmo tendo títulos como dirigente e tal.
Mas o Vasco acabou... A imagem do Vasco foi muito contaminada pela figura de Eurico e ainda é hoje. Essa denúncia de fraude na urna 7 da eleição, todo esse escândalo de arregimentar novos sócios que votariam certamente nele de uma maneira super questionável, ela só mostra... Enfim, é uma amostra de como o Eurico sempre conduziu as coisas na política do Vasco. Então, não imagino, seria nobre se ele estivesse com o sentimento agora de, puxa vida, vamos tentar resolver, porque o Vasco será prejudicado esse ano se essa pendenga continuar na justiça, porque o planejamento está sendo atrapalhado e tudo mais. Não, acho que todos os recursos que o Eurico tiver em mãos para tentar voltar à presidência e anular essa decisão que o afastou e cancelou a urna 7, ele vai lançar a mão. E isso é ruim para o Vasco, é ruim para a imagem do Vasco, ruim para a temporada do Vasco, para o elenco do Vasco. E quem sofre com isso é Zé Ricardo, os jogadores e, sobretudo, o torcedor vascaíno. É uma disputa por poder com sentimentos mais mesquinhos que possam existir. Porque aí o Zé Ricardo vai lá fazer o planejamento dele, acha um jogador, quer um reforço, aí vai falar com quem? E é bom lembrar que o Vasco, passando pelas fases prévias da Libertadores, ele deve pegar um dos grupos da morte, assim como o do Flamengo. Serão os 2 grupos mais difíceis. Já tem o Cruzeiro, tem o Racing, né? E o nível do investimento do Vasco, a gente já falou de De Sábato e Rildo, né? O Vasco tem como principal alvo para a camisa 9 o Chiesa. O Chiesa que teve uma passagem rápida e discreta no São Paulo e no Vitória também não conseguiu se firmar. Ele vai para o Vitória com um status de estrela, com salário de estrela, mas não conseguiu repetir os bons feitos dos tempos de Náutico. Não sei se o Chiesa é a solução da Lavoura. Inclusive o Vasco... Ele é de lá, né? De Sal de Campos, né? Inclusive o Vasco, no fim da temporada passada, convocou o Luiz Fabiano para uma reunião e sugeriu ao Luiz que aceitasse a rescisão do contrato. Não houve um acordo, ele tem mais 1 ano de contrato. Além do Chiesa, o Galhardo deve ser contratado, o meia que jogou no Curitiba, Thiago Galhardo, deve ser contratado. Se não der negócio com o Chiesa, o Vasco vai passar a pensar em nomes como o do Cristaldo, que passou pelo Palmeiras, era muito querido pelo torcedor, mas dentro de campo, para mim, pelo menos, devia futebol. Não era um cara que chegaria para resolver. E o Riascos foi oferecido, mas o Vasco vai conversar com o Riascos se não houver acordo com o Chiesa. Thiago Martins também é outro nome especulado. Thiago Martins é o zagueiro que pertence ao Palmeiras. Esteve no Bahia. É bom zagueiro e chegaria para o Vasco para ser reserva de Anderson Martins e Breno. O Breno fica, assim como o Wellington. Eram 2 pendências, 2 jogadores ligados ao São Paulo. O Vasco conseguiu se acertar com os 2. Tá, vamos falar do Botafogo já.